Olá, bom dia! Está começando o programa Médico da Família. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro. Os pés são a base do corpo humano. Além de suportar todo o peso do nosso corpo, tem a função de promover estabilidade. Os pés normalmente são negligenciados, mas, como qualquer outra parte do nosso corpo, tem articulações, músculos e ligamentos, que precisam ser alongados e fortalecidos para se tornarem mais saudáveis. Pés maltratados podem comprometer a saúde de todo o corpo, incluindo da coluna e de outras articulações. E no programa de hoje vamos falar sobre os principais problemas ortopédicos dos pés. E comigo no estúdio, o ortopedista Dr. Bruno Pettinari. Bom dia, doutor Bruno. Muito obrigado pela sua presença. Por nada. Bruno, de uma forma geral, qual a importância dos pés para o restante do nosso corpo? Então, doutor, os pés, eles são, eu digo que são as articulações mais importantes do corpo, porque é uma articulação muito pequena que suporta todo o nosso peso. Se a gente for colocar no papel, o pé em si, ele tem mais de 20 ossos, são mais de 30 articulações, sem contar o tornozelo, né? Então, além de toda a estabilidade que ele dá durante a deambulação e tudo mais, ele suporta todo o nosso peso durante as atividades do dia a dia. Doutor Bruno, existem tipos de pés, tipos de pisadas? Sim, são vários os tipos de pés. De uma forma geral, a gente pode considerar praticamente 3 tipos. São os pés planos, os pés cavos e os pés normais, ou os pés plantígrados, que a gente chama, né? Os pés planos são aqueles que a população chama muito de pé chato, que é aquele pé que tem a parte de dentro, aquele arco dele é um pouco mais desabado, né? Geralmente gasta mais na parte de dentro do pé, do calçado. Os pés cavos são aqueles que o arco ele é um pouco mais exacerbado, e os pés plantígrados são os pés que ficam entre um e outro. E dependendo do tipo de pé, a gente tem um tipo de pisada. Os pés planos geralmente promovem uma pisada tipo pronada e os pés cavos uma pisada tipo supinada. Explica pra gente o que vem a ser esse tipo de pisada, pronada ou supinada. A pisada pronada é aquela em que, olhando de trás do calcanhar, por trás da pessoa, a gente consegue observar que os calcânios eles apontam para fora. Já a pisada supinada são aquelas que o pé ele fica mais olhando, entre aspas, para dentro. Então é aquele que o pé que o retropé, a parte de trás do pé é em varo, né? Que é para dentro. E esses tipos de pé planos ou cavos, né? E essas pisadas, elas podem causar problemas? Sim, elas geralmente isso vem de uma herança genética do paciente, e se o paciente não tem dor, geralmente ele consegue conviver com aquilo para o resto da vida sem ter nenhum problema. Agora, o problema maior é quando o paciente começa a ter dor, e aí a gente tem que agir. Existem alguns calçados adequados para alguns tipos de pés, e algumas doenças, algumas patologias prévias que podem, como consequência, gerar aquele tipo de pé. E aí a gente chama de pé patológico e não aquele pé fisiológico. Isso já é detectado desde a infância, doutor, ou tem que começar a dar dor mesmo, a pessoa sentir dor? Aí na infância, assim, a criança quando ela nasce é difícil a gente prever o tipo de pé que ela vai ter, né? Porque a criança até ali por volta dos 2 anos de idade, é que ela começa a formar, ter um esboço do arco do pé, porque é um pezinho com os ligamentos mais frouxos e as articulações são mais móveis. Então ele não assume um formato definitivo. Já por volta de 2 a 3 anos ele começa a se formar, e lá para os 6, 7 anos de idade que a gente vai ter uma ideia melhor do tipo de pé que ele vai estar tendo. Ainda se usa as famosas botinhas ortopédicas? As botinhas hoje em dia elas ficaram um pouco ultrapassadas. Elas foram muito utilizadas antigamente, né? Muitos médicos hoje em dia têm até um depoimento próprio que usaram mesmo antigamente isso. Só que hoje em dia os estudos comprovam que o uso de botas, até algum tipo de calçado, eles não influenciam muito no formato do pé do paciente. O que é mais correto é a gente fazer um diagnóstico do tipo do pé, ver se aquele pé é um pé fisiológico, ou seja, um pé normal, ou um pé patológico, ou seja, um pé doente, e aí sim fazer o tratamento. E o que se constitui esse tratamento do pé patológico? O pé patológico, quando a criança nasce, que ela tem ali aquele pé que a gente pode dizer que é um pé patológico, existem vários tipos de tratamento.
Existem algumas sequências seriadas de gessos que a gente coloca no paciente que nasce com um pé torto congênito, que são uma troca semanal do gesso que vai colocando o pezinho, vai trazendo o pé para numa posição mais adequada. Alguns médicos utilizam das palmilhas também, que para aqueles pés que são pés mais molinhos, mais flexíveis, elas têm uma indicação em alguns casos. E em outros casos, aí sim, a gente parte para o tratamento cirúrgico, que são algumas indicações mais efetivas. Isso nos casos mais graves, Com acredito. certeza. Certo. O que é chamado esporão do calcânio? O esporão, ele é na verdade, o esporão, ele é um termo que hoje em dia é usado muito genericamente. Às vezes até como uma saída do próprio médico dizer para o paciente achar um problema e justificar a dor que o paciente tem. Ah, a senhora ou o senhor tem um esporão. E aí o paciente fica feliz com aquilo e está tudo certo. Mas geralmente tem muito mais coisa por trás do esporão. O esporão, ele é um pedacinho de osso que forma na região de baixo do calcanhar ou atrás dele, que pode em algumas vezes causar dor, mas a maioria das vezes o paciente tem o esporão de uma maneira aleatória. E não é ele mesmo por si que está causando a dor. Então, ter esporão do calcânio não significa que aquilo seja o problema da dor que talvez o paciente esteja sentindo. De maneira nenhuma. Os estudos comprovam que se a gente pegar aleatoriamente as pessoas, estudos americanos, em torno de 10 a 15% das pessoas vão ter esporão e elas nunca tiveram dor. Qual que é a principal causa de dor nos pés na nossa população? Então, a dor nos pés, ela tem que ser dividida em suas realmente, igual você disse, suas causas, né? Dor na parte de trás do pé, dor na parte da frente do pé, dor no tornozelo. Uma das principais queixas que chegam hoje no consultório é realmente a dor na parte de trás do pé e embaixo dele, que é na região do calcanhar, que é o chamado esporão, que o pessoal fala. Mas geralmente tem algumas outras coisas associadas e muitas das vezes a gente está diante de um caso de fascite plantar, por exemplo, que é um processo degenerativo e inflamatório da membrana que tem na planta do pé e que isso daí, a gente fazendo o diagnóstico, a gente pode prosseguir com o tratamento. Perfeito. Doutor Bruno, a gente tem que parar rapidinho para um breve intervalo comercial, mas já voltamos. Não saia daí.